Fala, nação rubro-negra! Se você acha que já viu de tudo no mercado da bola, se prepara. Nas últimas horas, um rumor simplesmente parou o futebol brasileiro e tomou conta das redes sociais, programas esportivos e grupos de WhatsApp da nação rubro-negra. Vinícius Júnior de volta ao Flamengo. Pode parecer loucura, sonho distante ou até provocação, mas o fato é que o nome de Vini Júnior voltou com força ao noticiário ligado ao Mengão. E hoje, você vai entender de onde surgiu esse papo, o que é fato, o que é especulação, o que dizem os bastidores e por que essa história mexe tanto com a torcida. O surgimento do rumor. Tudo começou de forma silenciosa, como quase sempre acontece no mercado. Um comentário aqui, uma postagem ali, uma fala atravessada em programa esportivo e pronto. A internet fez o resto. O nome de Vinícius Júnior começou a ser citado em discussões sobre retorno de grandes ídolos ao futebol brasileiro, especialmente em um cenário onde o Flamengo vem mostrando força financeira, ambição esportiva e protagonismo internacional. Rapidamente, a pergunta ganhou força. E se o Vini voltasse? Não demorou muito para a especulação virar debate nacional. Portais, influencers rubro-negros, jornalistas e até comentaristas rivais entraram no assunto. Uns chamando de impossível, outros de improvável e alguns garantindo: o Flamengo sonha grande. Vinícius Júnior da Gávea ao topo do mundo. Antes de qualquer coisa, é preciso lembrar quem é Vinícius Júnior para o Flamengo. Ele não é apenas mais um jogador revelado no ninho do urubu. Vini é símbolo de uma geração, um dos maiores orgulhos da base rubro-negra. Com apenas 16 anos, já encantava no profissional. Dribles desconcertantes, velocidade absurda, personalidade forte e aquele jeito moleque que a torcida sempre amou. Em pouco tempo virou protagonista e foi vendido ao Real Madrid em uma das maiores transferências da história do futebol brasileiro. Hoje, Vinícius Júnior é campeão da Champions League, decisivo em finais europeias, ídolo no Real Madrid, um dos melhores jogadores do mundo, referência global contra o racismo no futebol. Ou seja, não estamos falando de qualquer nome, estamos falando de um jogador de prateleira mundial. Por que esse rumor ganhou tanta força? A pergunta é justa. Por que justamente agora esse assunto explodiu? Existem alguns fatores importantes que ajudam a entender o momento. O poder financeiro do Flamengo. O Flamengo hoje é outro clube, organizado, competitivo e com receitas que superam muitos times europeus médios. O Mengão já mostrou que consegue repatriar grandes nomes, pagar salários altos e manter um elenco estrelado. O mercado mudou. O futebol brasileiro deixou de ser apenas fim de carreira. Hoje, jogadores no auge ou perto dele consideram o Brasil como projeto esportivo, vitrine e palco de protagonismo. O desejo de voltar às origens. Não são poucos os craques que já declararam vontade de um dia voltar ao clube que os revelou. Vinícius Júnior, em diversas entrevistas ao longo da carreira, sempre deixou claro seu carinho pelo Flamengo. O efeito dominó. Quando nomes como Paquetá, outros brasileiros na Europa e grandes estrelas entram no radar do futebol nacional, automaticamente o torcedor começa a sonhar mais alto. É realmente possível? Vamos à realidade. Agora vem a parte mais importante da notícia: pé no chão. Hoje, Vinícius Júnior é jogador do Real Madrid, com contrato longo, salário astronômico e status de ídolo absoluto. Ou seja, não existe até agora proposta oficial, não existe negociação em andamento, não existe conversa formal entre Flamengo e Real Madrid. O que existe é sonho, especulação e debate. Mas atenção, no futebol, o impossível já caiu muitas vezes. O que se fala nos bastidores? Nos bastidores, o discurso é cauteloso. Pessoas ligadas ao Flamengo tratam o assunto como algo completamente fora da realidade atual, mas admitem que o clube pensa grande e gosta de se posicionar como protagonista global. Já do lado europeu, o Real Madrid vê Vinícius como peça intocável. Para o clube espanhol, ele não está à venda. Porém, no futebol moderno, tudo tem preço, ainda mais quando se fala de projetos esportivos, vontade do jogador e planejamento de carreira. O impacto de Vinícius Júnior no Flamengo. Agora vamos imaginar o cenário hipotético, o sonho da nação. O que significaria Vinícius Júnior vestindo novamente o manto sagrado? Flamengo viraria manchete mundial, explosão de vendas de camisas, aumento absurdo de visibilidade internacional, estádios lotados em qualquer lugar do Brasil
respeito imediato no cenário global. Dentro de campo, o impacto seria devastador. Um ataque com Vinícius Júnior seria simplesmente incontrolável no futebol sul-americano. E a reação dos rivais? E, como sempre acontece, os rivais surtaram. Parte da imprensa tratou como piada, outra como delírio da torcida. Mas nos bastidores a reação foi clara: incômodo. Porque o Flamengo já domina o cenário nacional. E a simples possibilidade de um nome como Vinícius Júnior voltar ao Brasil, ainda mais para o Mengão, assusta. Vinícius Júnior já falou sobre voltar? Em entrevistas passadas, Vini nunca escondeu o amor pelo Flamengo. Sempre disse que deseja voltar um dia, jogar no Maracanã lotado e vestir novamente o manto sagrado. A grande dúvida não é se ele voltará, mas quando. Hoje, no auge da carreira, o retorno é extremamente improvável. Mas o futebol muda rápido. Lesões, ciclos, novos desafios, questões pessoais, tudo pesa. Conclusão: sonho, rumor ou futuro? Neste momento, a notícia de Vinícius Júnior no Flamengo é rumor, especulação e sonho da torcida. Não há negociação concreta nem sinalização oficial. Mas uma coisa é certa: o Flamengo voltou a sonhar grande. O nome do clube circula entre os maiores do mundo. E a nação rubro-negra aprendeu que sonhar alto faz parte da identidade do Mengão. E você, torcedor, acredita nesse sonho? Vinícius Júnior no Mengão seria loucura ou destino? Deixa nos comentários, se inscreve no canal e fica ligado, porque no Flamengo nunca é só futebol. Porque o nome envolvido é simplesmente Vinícius Júnior. Sim, o cria do Flamengo, o menino do ninho. Hoje, camisa 7 do Real Madrid está no centro de uma das maiores novelas do mercado internacional. Vinícius Júnior pode deixar o Real Madrid? Flamengo observa bastidores quentes. O Real Madrid diz publicamente que não vende, mas os bastidores contam outra história. Vaias no Bernabéu, clima pesado, propostas bilionárias, interesse da Arábia Saudita, Premier League de olho. E o Flamengo, sempre atento quando o assunto é Vinícius Júnior. Fica comigo até o final, porque essa história está longe de acabar. O clima pesado no Real Madrid. Apesar de ser um dos principais jogadores do elenco, Vinícius Júnior vive um momento delicado no Real Madrid. Na última partida, vitória por 2-0 contra o Levante, o que chamou a atenção não foi o placar, mas sim o comportamento da torcida. Vini foi vaiado no Santiago Bernabéu, e isso para um jogador do tamanho dele pesa muito. O estádio, que já foi palco de aplausos históricos, agora virou cenário de desconforto. O Real Madrid saiu publicamente em defesa do jogador, tentando conter a crise. Mas quem entende de futebol sabe, quando a torcida começa a virar, o psicológico do atleta sente, e sentiu. Informação pesada da imprensa espanhola. Segundo o jornal espanhol El Periódico, Vinícius Júnior confidenciou a pessoas próximas o desejo de deixar o Real Madrid. E isso mesmo, nos bastidores, o camisa 7 estaria avaliando uma saída. Essa informação caiu como uma bomba na Espanha, porque não estamos falando de qualquer jogador, estamos falando de um dos maiores ativos do futebol mundial hoje. A pergunta que fica é: o Real Madrid segura o Vini à força ou abre negociação diante de valores absurdos? Proposta astronômica da Arábia Saudita. E aí entra o dinheiro, muito dinheiro. De acordo com a página Indicaila News, um clube da Arábia Saudita procurou o Real Madrid com uma proposta simplesmente surreal, cerca de 200 milhões de libras, o que dá aproximadamente 1,4 bilhão de reais. É uma das maiores propostas da história do futebol. O interesse saudita em Vinícius Júnior não é novo, já tentaram em outras janelas. A diferença agora é o momento emocional do jogador. Diferente de antes, agora existe uma brecha. E quando a Arábia entra forte, o futebol europeu treme. Premier League de olho, Manchester City na jogada. Segundo o portal Top Skills UK, o Manchester City monitora de perto a situação de Vinícius Júnior. O clube de Guardiola avalia uma possível investida ainda nesta janela ou no meio do ano, dependendo do desenrolar dessa novela. Imagina Vinícius Júnior jogando na Inglaterra, com a intensidade da Premier League e o estilo de Guardiola. É um cenário que agrada muita gente, menos o Real Madrid. Postura oficial versus bastidores quentes.
Oficialmente, o Real Madrid segue firme. Vinícius Júnior não está à venda. Mas o futebol não se resolve só em nota oficial. Bastidores, clima interno, vontade do jogador e cifras bilionárias mudam tudo. Quando existe fumaça, geralmente existe fogo. E esse incêndio está só começando. E o Flamengo nisso tudo? Aí eu te pergunto, nação, Vinícius Júnior é cria de onde? Do Flamengo. Ídolo da base, campeão, símbolo do clube. É claro que qualquer movimentação envolvendo o Vini faz o Flamengo observar. Não estamos falando de volta agora, mas de conexão, imagem, identificação e futuro. O futebol dá voltas e o nome Vinícius Júnior sempre estará ligado ao Flamengo. Essa novela tá longe de acabar, e quando surgirem novidades, você já sabe, aqui você fica sabendo primeiro. Comenta aí, você acha que o Vini sai do Real Madrid? Arábia Saudita, Premier League ou fica na Espanha? Se inscreve, deixa o like e ativa o sino, porque o mercado da bola tá pegando fogo. Atenção nessa bomba que acabou de explodir no futebol mundial.